paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Aleluia. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Diga: poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, santo. Declara, igreja, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia. Sente um minuto, por favor. Eu não sei você, mas eu por muitas vezes ouvi muitas piadas sobre a minha fé. Ouvi muitas ofensas sobre a minha fé. Ouvi muito falar que esse Deus do cristão não era verdadeiro, que esse livro é uma mentira, e que nós éramos bobos, que nós somos bobos, que nós somos burros, que nós somos ingênuos de acreditar num negócio chamado céu, de acreditar num negócio chamado inferno. Eu ouvi muitas piadas. Hoje poderia atribuir isso o nome de bullying. Eu passei por bullying sobre a minha fé. E na maioria das vezes eu não tinha uma resposta, eu não sabia como me responder, eu não sabia como me colocar. E só o tempo, eu conhecendo o livro, eu lendo o livro, eu vivendo minhas experiências, é que eu fui entender, eu fui saber quem era esse Deus, o que Ele era capaz, o que Ele podia fazer, o que Ele sonhou para mim, o que Ele deseja para mim. E hoje eu tenho absoluta certeza que esse é o lugar mais seguro da terra. Não por esse prédio que nos abriga, mas pela presença que a gente invoca nesse lugar. A igreja não é um lugar perfeito. Nós não somos um grupo de pessoas perfeitas. Nós somos um grupo de pessoas extremamente problemáticas que nos reunimos aqui. E só por milagre nós conseguimos andar junto. Mas a gente se coloca diante de um Deus perfeito, um Deus que tudo pode. E sempre que a gente olha para esse Deus, sempre que a gente pensa neste Deus, a gente vê, vale a pena eu continuar. Vale a pena eu continuar. É aqui o lugar que eu devo começar, que eu devo permanecer e que eu devo ficar até o final dos meus dias, ouvindo a voz de Deus e fazendo a vontade dEle. Não só recebendo, aqui estamos no momento de receber, mas daqui um pouco nós saímos para viver lá fora e eu tenho que levar o que eu recebo aqui lá para fora. Eu te incentivo nessa noite, permaneça. Independente das circunstâncias, independente das situações, continue vindo aqui, continue lendo, continue orando. Essa é a tua melhor escolha, é a minha melhor escolha. Eu sou apaixonada pela igreja, porque cada vez eu vejo coisas tão lindas acontecendo na igreja. Às vezes a gente vê uma notícia ruim, um escândalo acontecendo, mas a igreja é mais do que isso, a igreja é muito maior do que isso, a igreja é linda e a igreja é poderosa. Ontem a gente estava em Catuípe, no encontro de lideranças e pastores, e mais uma vez assim, eu fiquei tocada de como Deus traz para a sua igreja uma visão incrível, uma visão impressionante.
Hoje, a maioria das notícias sobre o Rio Grande do Sul são notícias ruins. São notícias ruins. Eu, da educação, quando a gente participa de uma formação, a gente não tem esperança. A gente tem um monte de problemas que são apresentados para nós e nós não temos como resolver. Eu tenho certeza que não é só a minha experiência, mas se eu chego no mercado, eu não escuto notícia boa. Se eu vou na farmácia, eu não escuto notícia boa. Quem vai no posto de combustível não escuta notícia boa. Mas quando você chega na igreja, você recebe uma boa notícia. Você encontra uma boa mensagem, porque o nosso Deus tem uma boa mensagem para nós. E ontem a gente viveu essa experiência de ver como Deus tem dado para a igreja e para os seus líderes uma visão diferente para o Rio Grande do Sul, onde muitos veem impossibilidades. Deus diz: é possível, é possível. Eu pude ver através da mensagem, da palavra do pastor que estava lá, uma beleza no Rio Grande do Sul que nem eu tinha observado. Eu pude ver através da palavra, ouvir através da palavra daquele homem de Deus, possibilidades que até eu tinha me esquecido, não tinha me dado conta. E eu vi assim: que Deus incrível é esse? E a gente precisa ouvir a sua voz, para que a gente saia da mediocridade, saia do poço, saia da depressão, saia daquela falta de esperança e veja além das nossas possibilidades. E como se não bastasse, isso me constrange absolutamente. Como se não bastasse, Ele nos dá uma esperança, Ele nos dá uma visão boa para a nossa vida aqui. Ele nos diz assim: ó, você pode, você consegue viver e cumprir um propósito muito melhor daquele que você imagina. Quando eu olho em Apocalipse, eu penso: Deus, não é possível, o Senhor tem ainda muito mais para nós. Se aquilo que Ele promete aqui já é bom, a Bíblia vai dizer que além disso, no céu tem muito mais de coisas boas. Eu ouvia muito alguns familiares meus dizer assim: ó, nossa, se eu já chegar no céu, já está louco de bom. Já basta, já é suficiente. E pela lógica humana, com certeza. Mas esse Deus, Ele nos diz mais. Se você quiser ler no livro de Apocalipse, acompanhe comigo. Apocalipse no capítulo 3. Veja só. Chegando lá no céu, além daquilo que a gente vai viver aqui, Jesus nos diz assim: ó, aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:5 diz assim: aquele que vencer será feito por mim coluna no templo do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Apocalipse 2:17 diz assim: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a ele autoridade sobre as nações. Apocalipse 2:26 diz assim: aquele que vencer será igualmente vestido de branco, e jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Apocalipse 2:11 diz assim: aquele que vencer, darei do maná escondido, e também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aquele que a recebe. Apocalipse 2:7 diz assim: aquele que vencer não sofrerá os danos da segunda morte. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Levante em pé. Senhor Jesus, obrigado,
porque estamos aqui ouvindo a Tua doce e poderosa palavra, Senhor. Nos ajuda a vencer, nos ajuda a permanecer, Senhor, Te amando e Te obedecendo todos os dias da nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a deixar de olhar para o mundo, a deixar de olhar para os outros, a deixar de olhar para nós mesmos e olhar para Ti e confiar naquilo que o Senhor pode fazer, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a permanecer fiéis a Ti todos os dias, independente das circunstâncias. Senhor, queremos celebrar o Teu perdão, queremos celebrar o Teu amor, queremos celebrar o Teu sacrifício. Obrigado porque o Senhor nos ama e o Senhor perdoa os nossos pecados, Senhor. Senhor, nos recebe mais uma vez, nos abraça mais uma vez, nos ajuda mais uma vez a continuar, Senhor, firme, Senhor, temendo o Teu nome e vendo, entendendo que o Senhor é o poderoso das nações, o Senhor é o poderoso sobre a terra, e o Senhor é o nosso Deus, o Senhor está conosco, e nós venceremos, e um dia estaremos no céu contigo, Senhor, aleluia. Continuar adorando ao Senhor, que você possa trazer o seu dízimo e a sua oferta até aqui à frente. Traz luz sobre as trevas.
isso, igreja. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande nosso louvor, Senhor, somente seja para te adorar, Deus. Que o nosso louvor, Senhor, chegue a ti, Deus. Que o nosso louvor, Senhor, seja agradável aos teus ouvidos, Jesus. Que nós possamos somente adorar a ti, Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor. Obrigada, Pai, por cada dízimo e por cada oferta, Senhor, que foi depositada aqui, Senhor, no teu altar, Deus. Por cada oração feita aqui, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Deus, trabalhar, Deus, durante esta semana, no coração de cada família, Deus, aqui. De cada pessoa, Senhor. De cada filho seu, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém, Jesus. O Kids pode estar se dirigindo junto com a pastora Ari. A todos, e o pessoal que gosta do frio, está voltando frio, e que bom que Jesus está sempre conosco, em cada momento da nossa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bom que você separou esse tempo para nós estarmos juntos aqui, falarmos com Jesus e principalmente ouvirmos a voz de Jesus, que você já tenha sido inspirado pelo Senhor nessa noite. É o desejo do nosso coração. Aleluia. Nós tivemos ontem a IBA Norte, a Assembleia, foi lá em Catuípe, e já para trazer a notícia para vocês, né? A IBA Norte do ano que vem, então, ficou decidido que vai ser aqui em Campo Novo. Aí vai ser no dia 5 de junho.
casualmente deu bem certo, é um sábado, exatamente no dia do aniversário da igreja, 5 de junho de 2027. Então, a EBA Norte vai estar aqui, as igrejas da região vão estar aqui, vamos nos organizar. Nós vamos nos organizar para 2027, fazer uma grande festa, mas a gente já tem que celebrar e agradecer a Jesus em 2026. Então, durante esse mês de junho, nós vamos estar com algumas celebrações especiais, convidados especiais que fazem parte da história aqui da igreja. E nós queremos, durante o mês de junho, agradecer a Jesus, festejar junto com vocês também. Então, cada domingo é importante que você guarde essas datas. Nós estamos tão alegres, 99 anos da nossa igreja, que a gente, com certeza, não quer comemorar apenas um domingo do mês, mas vamos, em cada celebração, durante esse mês de junho, estar agradecendo a Jesus. E a gente quer começar já a partir do próximo final de semana. Provavelmente nós vamos adiantar nossa Santa Ceia para o próximo domingo, no primeiro domingo do mês. O segundo domingo já tem confirmado. O pastor Rodrigo vai estar conosco. O pastor Silvano vai confirmar qual o domingo que ele vai estar conosco, provavelmente amanhã. E nós temos mais alguns convidados que vão estar aqui junto com nós aqui, agradecermos a Jesus e celebrarmos a Ele pelo aniversário da nossa igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em ano que vem a gente também quer celebrar durante o mês todo, né? Mas aí vamos celebrar num tom maior ainda, né? Queremos comemorar o centenário da igreja. E ano que vem é um ano muito especial. Ó. Como é que é o centenário da igreja? É o jubileu do pastor, né? Daí, e eu e a Dani vamos completar 30 anos de casado. Então a gente quer aproveitar e daí, junto com vocês aí, vamos comemorar o ano todo. E todo mundo que tiver uma festa para celebrar, vamos pegar 2027 e vamos fazer festa, tá certo? Vamos aproveitar e vamos festejar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero ler uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, é Lucas capítulo 8. Tá? É a nossa meditação nessa noite. Algumas lições que nós podemos aprender com a parábola do semeador. E como nós podemos estar preparando o solo do nosso coração para uma grande colheita. A parábola do semeador, ela fala acerca de um semeador, que nós vamos ler aqui, que saiu a semear. E Jesus, ele tinha esse costume de falar sobre as verdades do seu reino através de algumas parábolas. Vamos ler aqui Lucas capítulo 8, versículo 1. Ele diz assim, então, ó: Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. E outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava essa parábola. E ele disse: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus.
Os que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. E as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. E as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Aí está toda a história da parábola, todo o contexto da parábola do semeador e também a explicação que o próprio Jesus dá para os seus discípulos acerca dessa parábola. Quais as lições que nós podemos tirar dessa parábola? Para que nós, como nós ouvimos Jesus explicando, né, que cada solo representava um tipo de coração, para que nós possamos preparar o solo do nosso coração para essa abundante colheita que Jesus fala aqui no final da parábola, que quando a semente cai no bom solo, ela frutifica e dá uma colheita abundante. Jesus Cristo, ele ensinou através de parábolas, e se você pegar Mateus, Marcos, Lucas, João, os 3 primeiros evangelhos da Bíblia, eles têm 41 parábolas. Jesus frequentemente usava esse recurso, que eram metáforas, que a gente chama agora, né, o termo que a gente costuma usar agora, algumas ilustrações que Jesus usava, tirava acerca de acontecimentos da natureza, dos costumes domésticos, da vida diária das pessoas, dos acontecimentos adversos, né, tempestades, enfim, inundações, e situações ruins que acabavam promovendo algum tipo de bem na vida das pessoas, e lições da vida doméstica, né, a dracma perdida e tantas outras situações. Enfim, Jesus usava essas metáforas. 41 parábolas tem nos 3 evangelhos, os primeiros evangelhos do Novo Testamento. A palavra parábola, ela vem do grego parabole, ou parabolê, não sei como é que pronuncia, né? E ela significa pôr ao lado de. E esse sentido de pôr ao lado, pegar algo e pôr ao lado de outra coisa, é no sentido assim de fazer uma comparação. Era isso que Jesus tinha em mente, né? Ela serve especificamente como uma ilustração de algo que expressa algum tipo de ensinamento. E era nesse sentido que Jesus se utilizava de metáforas, de parábolas. Parábola não é uma fábula, né? Fábula é aquelas histórias assim, fora da realidade, onde os animais falam, as coisas falam. Parábola não é uma fábula. Parábolas eram ilustrações tiradas de acontecimentos reais, da vida diária, da natureza, né? Nem sempre uma parábola significa algo que aconteceu, mas algo que verdadeiramente existe a probabilidade de acontecer. Entende? A parábola do filho pródigo, que gastou toda a sua herança de forma a desperdiçar toda ela. Não quer dizer que Jesus viu essa história acontecer, mas provavelmente até nós, ao longo da nossa vida, já conhecemos pessoas que não souberam administrar uma boa herança. São coisas possíveis, prováveis de acontecer, são coisas reais, que fazem parte da realidade da nossa vida. Então, isso é a aplicação e o significado de parábola. Parábola também não é um mito. Mito narra uma história como se fosse verdadeira, mas ela não é possível de acontecer. Parábolas, então, são histórias que têm a ver com o dia a dia das pessoas. E por isso eles entendiam. E Jesus, ele usava isso para transmitir os ensinamentos acerca do reino dele, do reino de Deus. E é interessante que já no Antigo Testamento a gente tem uma declaração que Deus, ele iria se revelar através de parábolas. Ele iria revelar a sua vontade, os seus propósitos através de parábolas. E vem Jesus
e utiliza parábolas. Está escrito lá no Salmo de número 78, versículo 2: em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Então já tem uma profecia bíblica acerca até mesmo da maneira como Jesus iria, muitas vezes, fazer a sua pregação, a sua mensagem. Deus, ele escolheu essa forma de ensino, Jesus usava essa forma de ensino, não para nos esconder algo, mas para nos ensinar. Esse é o propósito de Jesus. E a intenção de Jesus aqui, ao falar por parábolas, é para que aqueles que tenham o desejo de buscar o discernimento, de buscar o que significa aquela parábola, a aplicação dela. Você vê que nós lemos aqui que no final da parábola do semeador, os discípulos vão e perguntam, o que significa ela? Entende? Então é nesse sentido que Deus usa o seu Filho Jesus Cristo e fala através de parábolas, não para nos dificultar, mas para que nós possamos realmente demonstrar o nosso desejo. A gente quer aprender mais. Eu acho interessante, né, que parábolas é como se fosse assim, um convite a nós nos aproximarmos mais de Jesus. Sabe, eu estou falando aqui nesse microfone, todo mundo está escutando. E se tivesse assim, nós estivéssemos num ambiente maior, né, provavelmente o som aumentava o volume, mas todo mundo escuta. Que Jesus fala em Lucas 8 a parábola do semeador. Agora, se eu falasse baixinho, né, tirasse o microfone e falasse baixinho, Jesus falou a parábola do semeador. De repente, quem está mais perto vai ouvir. Quem está mais distante não vai ouvir. Entende? Por nesse sentido, assim, que a parábola é um convite a se aproximar. É como se Jesus estivesse falando baixinho. E você tem que se aproximar dele. O que o senhor está falando, Jesus? O que o senhor está falando? E chega mais perto dele para ouvir a voz dele, sabe? Naquele relacionamento de proximidade, de intimidade. Essa é a finalidade pela qual Jesus usou parábolas. Mateus 13, 34. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. E quais as lições que a gente pode tirar da parábola do semeador? O versículo 1 diz assim, depois disso, nós lemos, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Jesus usa essa parábola como uma forma de proclamar a verdade do reino de Deus. Jesus está mostrando aos seus discípulos que o reino de Deus ele deve ser proclamado. Jesus está anunciando. A parábola do semeador nos mostra que Deus ele é generoso, porque ele semeia a sua palavra. Entende? Até mesmo para aqueles corações, aqueles tipos de solo que não vão germinar, Deus ele é generoso, ele semeia a sua palavra para todos. E até mesmo Deus, na sua onisciência, ele provavelmente sabe que alguns não vão corresponder, não vão ter fé, mas mesmo assim, ele semeia a sua palavra para o mundo todo. O convite de Jesus é para toda a humanidade. Então, e a parábola ela nos mostra, então, que Deus ele trabalha para semear a sua palavra nos nossos corações. E existe um caminho para o crescimento espiritual, mas também existem algumas armadilhas, algumas distrações que nós devemos de cuidar, de observar, para que o nosso coração muitas vezes não se torne esse solo que não é fértil à palavra de Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui nessa parábola, que é interessante, que toda semente plantada deve ser recebida pela fé. Que tudo na nossa vida começa com uma semente. Tudo na nossa vida. Primeira coisa que Jesus fala, o semeador saiu a semear. E depois, lá o final, termina com a colheita, que é a parte que a gente mais gosta. Mas tudo na nossa vida começa com uma semente. Tudo que está estabelecido no mundo e em nossa vida hoje, começou lá atrás com uma semeadura que você fez. Tudo que você vive hoje, se há algo que você desfruta, se há algo que você conquistou, começou com uma semente que você plantou lá atrás.
tudo. E isso já nos ensina que se existe algo que a gente quer colher para o futuro, devemos iniciar o processo de semear nos dias de hoje, né? Então, qualquer pessoa que muitas vezes você possa admirar, tirando Jesus, né? Tira Jesus, alguma pessoa que você acha que ela é um exemplo, assim, que te inspira, que você olha assim, puxa, eu queria estar vivendo o que aquela pessoa está vivendo. Eu queria ser como aquela pessoa, conseguir ter a capacidade dela, a habilidade dela, né? Pegando um exemplo, assim, qualquer pessoa que você admire, para você poder colher o que ela está colhendo, ou o que ela colheu, você vai ter que se aproximar dela, conhecer seus hábitos, conhecer seu estilo de vida, conhecer seus princípios, seus valores, sua rotina, suas prioridades e imitar ela. Ou seja, você vai ter que semear o que ela semeou para colher. Então, tudo nesse sentido, tudo na nossa vida começa com uma semente. Você deve fazer a mesma semeadura para ter a mesma colheita que aquela pessoa teve. Outra coisa que eu aprendo aqui, né, é que nada grande em nossa vida acontece de imediato. O primeiro passo é semear, mas até a colheita existe todo aquele processo. Nós já falamos aqui em outras situações acerca de semear, né? E existe então essa verdade que essa parábola ilustra. Nada grande em nossa vida acontece de imediato. Nós não podemos valorizar apenas o agora, o hoje. O que importa para mim, pastor, é hoje. O amanhã a Deus pertence, né? Está certo, a Deus pertence. Mas a gente aprende através dessa parábola, né, que além do hoje, do agora, nós também temos, né, que exercitar a nossa fé, sonhar com uma futura colheita. Todo futuro tem o preço de uma semeadura. Qualquer colheita que você vislumbrar em Deus para o seu futuro, vai começar com uma semeadura. Todo futuro tem o preço de uma semeadura. E cada semente é uma declaração de fé. Cada semente é uma declaração de fé. Por quê? Porque é necessário ter fé para você pegar uma semente e ver uma árvore nela. Não é? Tem processo, você semeia, tem todo o processo até a colheita, mas quando você pega a semente na sua mão, é pela fé que você vai vislumbrar uma árvore, que você está plantando uma árvore. Então, é necessário ter fé para fazer essa semeadura. E o seu foco hoje, no que está o seu foco, a sua fé? Ela está mirando o quê? Ela está mirando apenas no seu hoje, apenas no seu agora, ou naquilo que Jesus fala a seu respeito? É o que essa parábola faz com que nós venhamos a refletir, para aplicar ela em nossa vida. Jesus, ele fala, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então é importante, a multidão tinha ouvidos e ouviu a parábola, mas Jesus estava desafiando aquelas pessoas a eles ouvirem e entenderem e aplicarem aquele ensino na sua vida, obedecer os princípios que aquela parábola estavam ilustrando. É interessante a gente perceber que nessa parábola, né, a essência dela é sobre ouvir e dar o próximo passo. Ouvir a voz de Jesus e dar o próximo passo. A gente tem ouvido, mas muitas vezes a gente não ouve, né? Isso é uma verdade. A gente tem ouvido. A maioria da humanidade tem dois ouvidos. Mas muitas vezes nós não escutamos. A gente tem ouvido, e Jesus diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça. E às vezes a gente tem ouvido, mas não ouve a voz de Jesus. Se eu falo demais, significa que eu ouço pouco. Essa é uma verdade. Se eu falo, porque ninguém consegue falar e ouvir ao mesmo tempo. Se eu falo demais, eu ouço pouco. Se eu ouço pouco, eu aprendo menos. Porque a gente aprende mais ouvindo do que falando. É uma realidade. Quando eu paro para ouvir, para aprender, para refletir, a vida começa a ganhar uma nova dimensão. É assim que funciona. O pessoal parava para ouvir Jesus, né, e para os olhos espirituais, a visão espiritual ia se abrindo, entende? Então, nós
devemos parar para ouvir. Ouvir, não é a questão só de ter os ouvidos, é ouvir a voz de Jesus, procurar entender ela. Isso aqui não é uma repreensão para quem tem temperamento mais sanguíneo, porque a gente sabe que tem uns que falam pouco, tem uns que falam mais. Então, isso é normal. Daí não quer dizer que quem fala demais, quem fala muito tem temperamento. A gente tem os Pedro no nosso meio, né? Pedro falou mais que todos os outros apóstolos. Soma a fala de todos os outros, não dá a quantidade do que Pedro falou nos evangelhos. Então, Pedro falou que tudo mais. Não é o sentido que está errado, mas é no sentido assim, o que diz em Eclesiastes 3, versículo 7. Há tempo para falar e há tempo para ouvir. Então, a questão é que a gente tem que ter esse equilíbrio. A gente não pode estar em nenhum dos extremos. A gente não pode só ouvir e não falar nada. E a gente não pode, a gente não pode só ouvir e nunca falar. E também a gente não pode só falar e nunca parar para ouvir. Então, é importante. Ouvir significa que algo que está fora de mim é importante. E eu devo trazer isso para o meu interior. Então, a pessoa ouvia Jesus falar, né? Escutava, procurava entender o que Jesus estava ensinando, e aquele ensino ia para o seu interior para alimentar a sua fé. E ouvir é uma excelente ferramenta para nós praticarmos a compaixão. É que a gente tira o centro, a gente entende que o mundo não gira ao nosso redor. Às vezes a gente fala de tudo que a gente está passando, e não tem problema nisso, a gente tem que compartilhar, a gente tem, né, que pedir ajuda, não é essa a questão, mas muitas vezes a gente tem que parar também para ouvir, e para poder exercitar compaixão. Jesus, ele quer colocar o reino dele dentro do nosso coração. Ele quer que você ouça, você que tem ouvido para ouvir, ouça, e traga a palavra para dentro do seu coração. Mateus 13:13, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. O versículo 16, mas bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. E os discípulos não entenderam, e perguntaram para Jesus o que significa. E é interessante que esse ensino é tão importante que Jesus vai lá e explica para os seus discípulos, né, e fala. E é interessante que Jesus, ao explicar a parábola do semeador, ele não se concentra no semeador. Já parou para pensar isso? Ele pode dizer, o Deus eterno, através do seu Filho, saiu para semear. Esse semeador é o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Ele só diz, o semeador saiu, entendeu? E não é qualquer semeador, é Deus. Sabe, Jesus não traz a ênfase da parábola para o semeador. E a semente que é semeada é a sua palavra poderosa, a sua palavra que não volta vazia, a sua palavra que é fiel e verdadeira, que diz, que Jesus, citando o profeta, diz, passarão céus e a terra, mas a sua palavra não vai passar. Entende? E Jesus, ele também não enfatiza a palavra. O semeador saiu a semear em uma semente. É só o que ele diz, em uma semente. Ele não enfatiza o semeador, não enfatiza as sementes, que é a sua palavra, mas a ênfase da parábola é os tipos de solo, os tipos de coração. Aqui nessa parábola, tudo depende da qualidade do solo para acontecer. Tudo depende. A colheita, o milagre, a multiplicação, a provisão vai depender do tipo de solo. Essa é a ênfase, o tipo de coração. E a gente que mora na região agrícola sabe que o trigo, ele não vai dar aquele, cacho que chama? Cacho, então, não vai dar aquele caixão lá, bonitão, né? Se o solo não ajudar, não vai dar fruto bom. E o que Jesus fala aqui que algumas sementes foram prejudicadas, comprometeu a colheita e ela não aconteceu. Alguns das armadilhas e dos obstáculos para a grande colheita. Jesus fala que alguns tipos de solo estavam
dominado por preocupações. Preocupações, e outros por riquezas, e outros por prazeres. É a tríade: preocupação, riqueza e prazeres. É o que muitas vezes prejudica o nosso coração para que a palavra de Jesus não venha frutificar de maneira plena. Preocupações, ser consumido, como a palavra já diz, né, é uma pré-ocupação. O que nos ansia? O que tira o nosso sono? O que sufoca a nossa vida, muitas vezes? A nossa vida espiritual. Preocupação faz isso, sufoca a vida espiritual de alguém. A preocupação compete com a fé. A preocupação, ela faz com que a nossa fé vá minguando, entende? E a preocupação, ela também prejudica o nosso tempo, a nossa dedicação ao nosso relacionamento com Jesus. E vai estrangulando o nosso relacionamento e a sua palavra em nossa vida. Riquezas aqui, né? Jesus lista riquezas entre os espinhos. Mas, se nós pararmos para ver a história atual do mundo, a maioria da humanidade, a maioria das pessoas está ativamente buscando riqueza. É o que a maioria da humanidade busca. É o que a maioria acha que é o que é importante. E Jesus lista aqui a riqueza como algo que pode sufocar a sua palavra no nosso coração. Sua busca, né, por segurança material, a nossa busca por segurança material não pode tirar o nosso foco do nosso relacionamento com Jesus. É o que essa parábola nos ensina, né? Ou aquilo que nós já possuímos, né, não pode competir com o lugar que é de Jesus no nosso coração. Aquilo que nós já possuímos, chega Jesus pedir assim, vai, vende tudo, dá tudo, se desfaz de tudo. Não pode acontecer de a gente dizer, Jesus, até aqui a conversa estava boa. Até aqui eu estava concordando, né, com o que o senhor fala, com o senhor fala, mas aqui, esse ponto aqui, a gente vai ter que discutir. Lá em Mateus, capítulo 19, versículos 16 e 30, aconteceu uma história parecida com isso. Chegou um jovem muito rico, né, e ele disse que ele cumpria todos os mandamentos, e daí Jesus falou assim, não, então vai e vende tudo que tu tem, tua riqueza, e é bastante coisa, dá para os pobres, e daí sim, vem e segue-me. E a Bíblia diz que ele saiu triste, porque ele possuía muita riqueza. Era uma pessoa muito próspera, né? E o que a gente aprende com o que Jesus fala, com essa parábola, com o que a palavra de Deus fala? Jesus não quer a nossa riqueza. Jesus não está preocupado com a nossa riqueza. Ou com a riqueza de vocês, porque eu não tenho. Né? Jesus não está preocupado. Até mesmo porque é Ele que dá para a gente. Se fosse o caso, Ele só retinha na fonte, né? Ficava com toda a riqueza, não dava nada para ninguém. Então, Jesus não está preocupado, Jesus não quer a riqueza das pessoas. O que Jesus demonstra através dessa questão do jovem rico e de tantos ensinamentos, né, que falam da sua palavra. Jesus quer o nosso coração, Jesus quer você por inteiro. É isso que Jesus quer. Jesus não quer a sua conta, o seu dinheiro. Jesus quer cada um de nós por inteiro. Entende? Não é só também o nosso coração, né? Jesus quer tudo, todo o nosso ser. Jesus quer que você se entregue para Ele por inteiro. Mas, para isso acontecer, o dinheiro não pode possuir o seu coração. Essa é a verdade. Então, não é a questão de possuir algo, mas é a questão de como que funciona o relacionamento com aquilo que eu tenho. O dinheiro não pode ocupar o lugar que é de Jesus. Como que eu vou me entregar por inteiro para Jesus, se o que fala em primeiro lugar na minha vida é a questão material? O que vale para mim primeiro é o material, e não Jesus. É essa questão que Ele quer nos ensinar. É a questão de como nos relacionamos, e para isso a gente sempre fala, né? Dinheiro é um ótimo funcionário, mas um péssimo patrão. Prazeres é o terceiro espinho aqui que Jesus identifica no Evangelho de Lucas, né? Jesus diz claramente aos seus discípulos, né, que com certeza o princípio de prazer sufocará a vida das pessoas, tornando elas espiritualmente infrutíferas. Então, Jesus, ele dá esse ensinamento e nos alerta que essas coisas, com certeza,
vão fazer com que o nosso coração não venha frutificar. E nós lemos aqui que algumas mulheres, capítulo 8, versículo 2 e 3, algumas mulheres, elas seguiam a Jesus. E com os seus bens, conseguiam manter o ministério de Jesus. Então, é interessante a gente ver, né, que Jesus, a palavra nos mostra que aquilo que Jesus pregava, e os seus discípulos ouviam e viviam aquilo. Então, pensando nessas sementes, pensando naquilo que nós falamos, pensando na palavra de Jesus, agora, qual a importância que você dá a essa palavra? É a reflexão que nós temos que fazer. O que muda em nossa vida, o que muda na sua vida quando Jesus fala? Com qual fluência você consegue ouvir, obedecer e conseguir se sujeitar à palavra de Jesus? Quais frutos você já experimentou por receber essa palavra de Jesus? O que a palavra tem produzido na minha vida? É isso que eu tenho que olhar para essa parábola e fazer essa pergunta para mim mesmo: qual que é a qualidade do meu coração, no meu relacionamento com Jesus? Essa parábola revela de forma clara que Jesus ele não se impressionava com as multidões. Ele semeou em 4 solos e só um frutificou. Jesus sabia que nem todos iam corresponder da mesma maneira. Para nós encerrar aqui, que o tempo já está indo, eu quero só deixar 4 conselhos para que para a gente preparar o nosso coração, o solo do nosso coração, para uma grande colheita. Mas é 4 conselhos, não é extenso. Em primeiro lugar, receba a vida plena em Jesus, independente da circunstância. Lucas 8:5, o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Provavelmente a beira do caminho aqui é aquele solo que é pisado, que é endurecido, né? Um coração endurecido, sabe? Ele não tem como germinar a palavra do Senhor. Não tem um coração que se endureceu por algum motivo, não consegue fazer frutificar a palavra do Senhor. Ou muitas vezes a gente se conforma com a dureza das outras pessoas. E isso vai levando com que a gente fique indiferente à palavra de Jesus. Jesus nos chama a atenção, né, para essa situação. E o que muitas vezes pode endurecer o nosso coração? O que pode ter endurecido o meu coração para a voz de Jesus? O que pode ter endurecido o teu coração para a voz de Jesus? Satanás, ele adora corações endurecidos. Pessoas na defensiva sempre, para a palavra do Senhor, arrogante, ofendido, fechado, sem misericórdia, sem amor. Satanás adora porque sabe que ele consegue roubar todas as sementes que Jesus semeia nesse tipo de coração. E Jesus ele fala no versículo 11 e 12 do capítulo 8, esse é o significado da parábola: a semente é a palavra de Deus, as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Cuidado com a dureza no nosso coração. Cuide, né, com a dureza em seu coração. Decida ouvir e viver de forma receptiva à voz de Jesus. Esteja aberto para a voz de Jesus. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O escritor de Hebreus nos diz para nós termos o cuidado de não termos um coração incrédulo que se afaste do Deus vivo, em Hebreus capítulo 3, versículo 12. Eu gosto muito de uma comida que é cozinhar batata e comer com arroz e esmagar a batata. Sempre que tem batata e arroz, eu pego e esmago a batata e misturo com arroz e como com alguma outra coisa. Assim, sabe? Sabe por que eu gosto dessa comida? Porque me dá muita lembrança de infância, nostalgia. Eu gosto. E você também deve ter alguma comida que lembre a tua mãe, a tua avó, né? Eu não posso falar muito agora, a avó está com nós e não posso contar todas as vezes que eu assaltei a geladeira dela. E pulava a janela, e daí depois, que eu deixei aqui esse peito de frango e tal, a chuleta de porco e tudo, que hoje a gente assaltava. Mas, no caso, falando do arroz e da batata, né,
eu acho legal. Eu gosto mais do que batata frita. Gosto dessa mistura que tem muita lembrança para mim, né? E eu posso, vamos dizer assim, ó, você pode fazer uma batatinha lá caprichada, lá com arroz, botar num prato, botar num pacote ali, botar numa embalagem, né, e levar para mim. Se eu estiver doente, por mais que eu goste dessa comida, eu não vou conseguir comer ela. Eu não vou conseguir desfrutar dela. Entende? Porque eu vou estar adoecido. Não tem como eu comer, por mais que eu goste. Não tem. E você tem a sua comida aí, né? Que você gosta. Se você estiver doente, você não tem apetite. Você não consegue saborear ela. Sabe? Você não consegue absorver os elementos dela, né? E assim é o nosso coração, se ele estiver endurecido. Se ele estiver doente, um coração adoecido, mesmo vindo a boa semente da palavra de Deus, não tem como ele frutificar. Um coração duro, um coração endurecido, um coração machucado por qualquer situação, por melhor que seja o convite, por melhor que seja. Então eu tenho que cuidar disso para que o meu coração esteja aberto, para que eu me desarme para aquilo que Jesus tem falado ao meu coração, comunicado à minha vida, que eu possa estar aberto à direção de Jesus. Porque enquanto eu ficar na defensiva, enquanto eu ficar endurecido, enquanto eu usar uma desculpa, enquanto eu me desviar, né, da pessoa de Jesus, enquanto eu me afastar de Jesus, por melhor que seja o convite, por mais bela que seja a palavra do Senhor, não tem como ela frutificar na minha vida. Não existe como. Mas eu quero dizer, na autoridade do Espírito Santo de Deus, pelo poder que há na palavra de Jesus, que seja o que for, que pode ter trazido dureza para o seu coração, pode ser alguma dor, pode ser algum trauma, pode ser algum arrependimento, escolhas ruins, decisões ruins que você fez, alguma tragédia, algo ruim, feridas na alma, feridas emocionais. Eu quero dizer para você e para quem precisar ouvir essa verdade, que em Jesus há cura para o nosso coração. Há cura para o nosso coração. E ele não precisa ficar endurecido por nenhuma dor, por nenhum trauma, por nenhuma frustração que tenha acontecido, por nenhuma tempestade ou dificuldade que a gente possa estar atravessando nesse momento. Em Jesus há cura para todo o coração machucado e que o inimigo está tentando fazer com que seja um coração ferido. O Salmo de número 30, versículo 2, diz assim, ó: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curastes. Salmo 107, 20, ele enviou a sua palavra e os curou, ele os livrou da morte. 1 Pedro 2, 24, ele mesmo, falando de Jesus, levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Aleluia. Em Jesus a cura. A cura. Então que possamos estar abertos, preparar o solo do nosso coração, porque há cura em Jesus. Em segundo lugar, conheça mais sobre a sua identidade por meio do Espírito Santo. É o que nós aprendemos aqui nessa palavra. Atente-se, né? Não tenha um relacionamento superficial com Jesus, mas decida cada vez mais se aprofundar na direção que Jesus tem dado para a sua vida, no seu relacionamento com Ele. Aqui ela fala sobre aquelas palavras, aquelas sementes, né, que não germinou, caiu sobre as pedras, não criaram raiz e não germinaram. E o terceiro conselho: priorize o cumprimento do seu chamado e a obediência à vontade de Jesus. Aqui fala sobre aquelas sementes que caíram nos espinhos. Não permita que as distrações da vida tirem o foco do seu propósito. Você foi criado com um propósito. Vamos colocar de pé, nós estamos finalizando. Você foi criado com um propósito. Você não é obra do acaso, você não é um acidente.
Jesus planejou a sua vida antes de você nascer. Então, não permita que nenhuma distração tire o foco do seu propósito. Decida hoje tirar tudo aquilo que atrapalha você de frutificar. Às vezes a gente pode estar envolvido em tanta coisa, mas será que todas essas coisas são importantes? Tudo isso é prioridade, né? Diga ao mundo, a todo mundo, quem é a sua prioridade. E em quarto lugar, para nós preparar o solo do nosso coração para uma grande colheita, alegre-se com o avanço do reino de Deus aqui na terra. Se envolva com o reino de Deus aqui na terra. Outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Aleluia. Né? Que você possa se alegrar, tenha uma vida de alegria, de celebração, de gratidão. Aleluia. E envolva-se com o reino de Jesus aqui na terra, para você frutificar. Prepare o seu coração para a chegada do semeador. Que você possa receber as sementes, preparar bem o solo do seu coração, priorizar os frutos, aleluia, e se alegrar pela grande colheita, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento e agradecer a Ele, aleluia, pela sua palavra, e que ela possa se tornar realidade em nossas vidas, no nome de Jesus. Graças a Deus. Feche seus olhos. Senhor amado, obrigado pela tua palavra, Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, e que cada um de nós possamos viver ela na prática, Senhor. Amanhã já estamos sendo enviados por Ti, que aonde o Senhor nos mandar, aleluia, a boa semente da Tua palavra, Senhor Jesus, ela venha encontrar um solo fértil no nosso coração. Nos ajuda, Senhor Jesus, que nenhuma distração, que nenhuma, Senhor Jesus, cilada do inimigo, que nada venha fazer nós perdermos o foco daquilo que é importante na nossa vida, que é o nosso relacionamento contigo. O Senhor é a principal pessoa em nossa vida, o Senhor é aquele que cuida de nós, e a tua vontade, ela sempre é boa, perfeita, Senhor Jesus, para a nossa vida. Que cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão, possam viver, Senhor Jesus, a plenitude da tua promessa, Senhor, para a vida de cada um deles, Senhor. Guarda as suas famílias, seus lares, Senhor Jesus, no ambiente de trabalho, Senhor amado. Olha pela vida de cada um, Senhor. Senhor Jesus, entra com, Senhor amado, com provisão para aqueles que precisam, aqueles que oram, Senhor Jesus. Traga cura para aquele que está doente, Senhor amado. Senhor, nós confiamos tudo em Tuas mãos. E nós cremos que o Senhor é poderoso e estás acima de qualquer situação, Senhor. Ó Senhor Jesus, nós assim oramos e te agradecemos no Teu nome santo e poderoso. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida de maneira abundante. Nós atrasamos um pouco o início do culto, da celebração. Daí, a pastora caiu, mas ela, graças a Deus, assim, não se machucou grave, mas ela bateu o joelho. Daí a gente teve que esperar, daí ela tomou um remédio, daí a gente tinha que ver se ela tinha os movimentos, assim, né, do joelho, se precisava levar para o hospital. Daí eu até mandei mensagem para ela, e a dor ela passou agora, e só está dolorido por causa da batida, mas graças a Deus não foi algo mais grave. Mas daí esse foi o motivo, né, que a gente acabou atrasando. Mas graças a Deus, né, tem questão do impacto que ficou dolorido, mas graças a Deus não aconteceu nada de mais grave. Aleluia. Que o Senhor possa cuidar da sua vida no transcorrer dessa semana. A gente ora que o Senhor, como diz o salmista, venha guardar nossa entrada, nossa saída. Quando nos deitamos e nos levantamos, que a nossa vida esteja sempre sob o cuidado do Senhor Jesus. E essa semana, toda oportunidade que o Senhor te mostrar, que o Senhor provê para você, para preparar o solo do seu coração, que você possa aproveitar. Aproveitar, né? Colocar essa palavra para dentro da sua vida mesmo, praticar ela. E eu tenho certeza que Deus tem grandes propósitos para nós no transcorrer dessa semana. Aleluia.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Todos dizemos amém, que possamos viver a melhor semana das nossas vidas.